1h51 da tarde do dia 22 de novembro de 24, eu tô gravando aqui. Primeira notícia, viu, Vato? A curiosidade que eu tô gravando nesse dia. Primeira notícia. Gente, falta apenas mais ou menos 5 milhões para Jealousy ultrapassar 1 bilhão de streamings no Spotify. Olivia Rodrigo será a primeira artista a ter 3 músicas que não foram singles, com mais de 1 bilhão de streams. E o Sour, seu primeiro álbum lançado em 2021, estenderá seu recorde como o primeiro álbum com mais músicas acima de 1 bilhão. Realmente, realmente. Olha, gente, eu gosto muito dessa música, Jealous. Acho uma música muito legal, que fala sobre como a gente se sente mal com coisas que faltam na nossa vida, né? E a gente acaba ficando com essa inveja, né? Esse ciúme das outras pessoas, de coisas que a gente gostaria de ter e que a gente não tem, sabe? E é uma música que fala sobre isso, que porque quando a gente é jovem, né, Marcelo? Quando a gente tá na adolescência, não que a inveja seja algo apenas da adolescência, mas quando a gente tá na adolescência, né, Watson, geralmente a gente se sente muito mais inferior, né? Todo mundo já se sentiu. Você vê as pessoas namorando e você não namora. Você vê uma pessoa que você acha mais bonita e você não se vê de uma forma tão bonita, né? Tudo pode te gerar uma inveja, como se fosse uma admiração, sabe? Então a Olivia canta isso na música, né? Ela fala como ela se sente percebendo que às vezes, Marcelo, as pessoas parecem ser bem mais interessantes do que ela, né? E ela acaba se sentindo mal com isso. Essa música, infelizmente, não foi trabalhada como single, ou seja, não teve um videoclipe, embora a gente saiba que ela era para ter tido, porque eu vou falar uma coisa aqui que o Watson até já deve estar imaginando. Ah, meu Deus, o Watson já deve estar pensando, né? Tem um clipe descartado, ou seja, realmente essa música por muito pouco não virou um single. Aí você deve estar pensando, fã, mas por que o artista grava um clipe e não lança? Por vários motivos, Marcelo. Às vezes a pessoa desiste de trabalhar aquela música, às vezes a pessoa prefere trabalhar outra, às vezes o clipe não ficou bom, enfim, não sabemos, né? São várias questões. Mas essa música ia ser sim um dos singles do álbum, mas a Olivia trocou por Brutal. Que o Vatos deve estar pensando, tu acha que foi uma boa troca? Eu gosto das duas músicas, eu gosto muito de Brutal. Eu queria na época, né? Inclusive, Watson, tem hora que eu fico pensando uma coisa aqui. Eu começo a dar risada. Porque assim, Watson, vocês viveram essa época junto comigo, né? Porque o Marcelo não é escrito nessa época, mas o Watson era. O Watson deve se lembrar que eu falava muito da Olivia nessa época lá de 2021. Falava muito, muito. E eu falava, né, como eu queria que a Olivia lançasse ou Jealousy ou Brutal como single. E ela lançou Brutal. Aí a gente teve o clipe de Brutal, que muita gente não gostou. E Jealousy chegou a ter clipe gravado, só que ela descartou. Se um dia ela vai postar esse clipe, a gente não sabe, mas tá gravado. E, enfim, a música tá pra bater 1 bilhão de reproduções. E é uma música de 2021. Enfim, eu quero saber de você, o que mais te gerava insegurança na sua adolescência? Watson, Marcelo, que eu acho que são os únicos que assistem isso daqui. O que mais te gerava insegurança? Me conta, assim. Ai, fã, era isso. Ai, fã, era aquilo. Eu acho que na minha adolescência, não que eu ainda não seja. Eu não sei se eu sou mais adolescente. Acho que eu não sou mais adolescente. Eu sou jovem, né, gente? Eu tenho 21 anos. Sou jovem, né, Watson? Então, ainda bate algumas coisinhas. Mas eu acho que naquela época, em 2021, eu tinha 18 anos, Marcelo. Ainda era um adolescente, né? Ainda era um adolescente fazendo a transição para jovem. Naquela época, Marcelo, eu tinha muita insegurança com algumas coisas. É, é muito injusto. Eu acho assim, Watson, que a gente que foi jovem durante 2020, 2022, a gente passou por algo que eu acho que a gente ainda nem parou ainda para analisar, mas a gente viveu muito pouco a nossa transição de adolescente para jovem por conta da pandemia. Quando eu falo isso, talvez vocês estão pensando, ah, mas vocês sentem que vocês não viveram. Não, não é que a gente não viveu, Marcelo. É que
foi diferente. Eu acho que o próprio Marcelo deve entender, né? Porque ele já tem 40 e tantos anos. Quando ele tava nessa mesma fase de idade minha, ele sabe do que eu tô falando, né? Não tinha pandemia, era um outro mundo. Mas a gente que teve esse processo nesse meio tempo aí, foi um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Então, sim, tivemos várias questões, sabe? Em relação a namoro, em relação à aparência física, né? Em relação à insegurança de trabalho, insegurança de. Tipo assim, tá, quando voltar à escola, o que que eu vou fazer, né? Eu mesmo fiquei, né, nessa dúvida, né? Porque antigamente eu queria ser veterinário, mas hoje eu acho que não é o que eu quero pra mim. Eu quero outras coisas, sabe, Watson? Eu quero coisas voltadas para comunicação, para arte, enfim. Então, olha só como uma coisa mudou outra coisa, sabe? Enfim. E é uma música muito importante dessa fase, porque realmente muitos jovens viveram suas transições de adolescente para jovem durante a pandemia. E essa música da Olivia reflete muito isso, né? Tipo, olha, enquanto você tá aqui, tem outras pessoas fazendo outras coisas que você gostaria de estar fazendo e você não pode fazer. Entendeu? Então eu acho uma música muito interessante, Vasco. Uma pena que ela não lançou, né? Como single.